Bom dia, geração Atos 29. Paz seja convosco, amém? Aê, agora melhorou. Aplauda o Senhor com alegria em nome de Jesus. Glória a Deus. Sem demora, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 13. Amém? 1 João. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Quando você encontrar, você diz amém. Olha, só temos bom de Bíblia aí, né? Amém? Então, vamos ler. Quem não encontrou, quem não trouxe Bíblia, pode acompanhar aqui no telão, amém? Diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Amém. Feche seus olhos por um minuto, Pai. Nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui. Deus, e neste momento nós estamos aqui, queremos ouvir a Tua voz. Paizinho, fala conosco nessa manhã. Fala aquilo que o Senhor quer falar, Pai, não aquilo que queremos ouvir. Porque aquilo que o Senhor quer falar nos traz mudança, nos traz confronto, Senhor. Então, se for necessário, Pai, muda todo o nosso ser. Mas nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Em nome de Jesus, amém. Sente no seu lugar, em nome de Jesus. Nessa manhã, eu quero continuar conversando com você a respeito da permanência. É o tema do nosso culto, porém, eu dei uma acrescentadinha. Permanência para viver o novo. Diga comigo, permanência para viver o novo. Você vai viver o novo de Deus se você ficar somente sentado nessa cadeira aí? Não. Você vai viver o novo de Deus se você não renunciar às suas vontades. Você precisa renunciar. Você precisa querer sair da zona onde você se encontra, talvez seja a zona de comodismo, né? E dar uma avançada para poder viver o novo de Deus. Nós lemos aqui no verso 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Quantos são cheios do Espírito Santo? Diga glória a Deus. O Pai depositou sobre a sua vida o Espírito dele, um Espírito de adorador, um Espírito que clama Abba, Pai, um Espírito que busca cada vez por mais intensidade, por mais entrega. Um Espírito que dentro de você, ele está lá clamando, ei, eu quero mais. Ei, deixa eu viver mais, deixa eu fluir através de você. Deixa eu me manifestar através de você. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, nós não deixamos com que o Espírito de Deus se manifeste através da minha vida. Muitas vezes eu quero fazer somente aquilo que eu quero e não aquilo que o Espírito Santo quer. Não aquilo que o Espírito Santo deseja. Nós saímos de 5 dias maravilhosos na presença do Pai, onde nós verdadeiramente nos entregamos, onde nós entregamos tudo o que tínhamos para receber mais dele. Mas e aí? Desde quarta-feira, quando nós chegamos aqui, já se passaram alguns dias. Como que está a sua vida hoje? Como que está o seu momento de TSD? TSD, Adria? O que é TSD? O que é TSD, geração? Tempo sozinho com Deus. Mas espera aí, você está vivendo isso? Como é que está o teu TSD? Como é que está o teu tempo sozinho com o Pai? Como é que está aquela entrega que você fazia todas as manhãs no seu retiro? Sabe o que era incrível? Estava chovendo, mas a galera acordava cedo, tomava banho, se arrumava e ia lá buscar a presença do Pai, adorar ao Pai. Adria, mas eu não estou mais lá, eu estou em casa, e na minha casa tem a minha cama quentinha, tenho meus 3 edredões. Gente, eu estou com muito frio esses dias que eu estou dormindo com o meu moletom,
com um edredom fino e com mais um edredom que eu dobro em 2, para me poder dormir. E aí, para acordar de manhã é só a graça. Mas eu preciso entender que Ele me deu do Espírito dEle, um Espírito que clama dentro de mim para me mergulhar mais profundo, para me viver intensamente na presença dEle. Eu preciso permanecer para me viver o novo de Deus. Sabe, aquilo que você recebeu no retiro, ei, tem muito mais para ser derramado na sua vida. Tem muito mais da presença dEle para se manifestar em você. Mas você precisa querer buscar. Você precisa querer viver. E existem muitas coisas ao nosso redor que nos impedem de vivermos o novo de Deus. Comodismo, preguiça, moleza, cansaço, desânimo, estresse. Eu não vou buscar a presença de Deus porque eu estou estressada hoje. Eu estou com preguiça de orar, então eu não vou orar. Tá bom aqui na minha Netflix, assistindo meus seriados, meus filmes. É o melhor que eu faço. Não é o melhor que você faz. O melhor que você faz é dar permanência naquilo que Deus depositou sobre a sua vida. Nos dons que foram entregues e depositados sobre você. Sabe aquela unção que você recebeu naquelas ministrações que te fizeram ir mais profundo, que te fizeram mergulhar cada vez mais na presença do Abba? Ei! Cadê? Chega a hora do louvor e a gente está... Ai, que sono. Ai, que frio. O irmão Mauro, ele falou algo na hora da ministração do louvor que tocou muito o meu coração. Sabe, nós precisamos ser uma geração que incendeia vidas. Nós precisamos ser uma geração que carrega a glória de Deus para manifestar a presença dEle, aonde quer que nós estejamos. Não é somente no retiro, não é somente numa conferência. Não, é aonde eu estiver. A presença de Deus, ela deve estar em mim. Independente do lugar que eu estiver, eu preciso manifestar a glória de Deus. Eu preciso transmitir a glória de Deus para outras vidas. Você é um ativador da manifestação do Espírito Santo. Você precisa ser ativado diariamente. Você precisa ser renovado diariamente. Você precisa ser cheio diariamente para que você possa transbordar da presença dEle. E você não vai transbordar da presença dEle de qualquer forma. Você não vai ser cheio da presença do Espírito Santo de qualquer maneira. Está doendo até em mim agora. Você não vai. Eu não vou. Se eu não buscar, se eu não renunciar, se eu não me entregar, eu não vou viver o novo de Deus. Não tem como. Não tem como eu querer ser alguém cheia daquilo que eu não busco. Não tem como eu querer transbordar daquilo que eu não estou vivendo. O Espírito do Senhor foi derramado sobre você. O Espírito do Pai está sobre você. Um Espírito que diariamente clama por mais entrega. Sabe? Acordar de manhã e dizer: Senhor, muito obrigado. Ter o seu momento de intimidade com Ele. Conversar com Ele, se entregar por completo a Ele. Dizer verdadeiramente: Senhor, não sou mais eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Não seja superficial, porque aqueles que são superficiais não vão viver o novo. Aqueles que não mergulham não vão viver o novo. Aqueles que não se entregam não vão receber coisas novas da presença de Deus. O louvor que nós cantamos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você tem buscado? Você tem
buscado verdadeiramente a presença dele de todo o coração, clamando por mais, desejando mais e querendo verdadeiramente mergulhar mais na presença dele. Ei, não viva aquela loucura que você viveu somente lá no retiro. Não espere o ano que vem, o ano de 2022, para você pular, para você gritar, para você se jogar no chão na presença dele. Não. Será que vai ser preciso você esperar mais 11 meses pela frente para viver tudo aquilo de novo? Para desejar queimar de novo na presença dele? Permanência significa ato de permanecer, ser constante, dar continuidade e ser firme. Eu preciso ser permanente, eu preciso ser constante, eu preciso dar continuidade, não é parar, é dar continuidade. Sabe aquela passagem que eu ministrei lá no retiro sobre Ezequiel? Eu fico imaginando, depois eu fiquei viajando, eu fiquei, Senhor, se Ezequiel tivesse parado no primeiro passo? E se Ezequiel tivesse parado no segundo passo? E se eu tivesse parado no segundo passo? Ei, eu não sei vocês, mas tinha horas que dava vontade, sabe? Assim, de eu me jogar, como o Cauã disse, a gente não sabia se a gente ficava em pé ou se a gente se jogava. E aí tinha vezes que eu me ajoelhava e eu buscava, eu adorava, e aí Deus falava, levanta, levanta e vai entregar mais, levanta e vai ministrar mais. Eu falei, Senhor, não aguento mais, Senhor, eu quero receber. Deus disse, não, está na hora de você entregar aquilo que eu te dei. Você tem entregado aquilo que Deus deu para você? Você tem ministrado nas pessoas, naquilo que Deus já te sarou, já te curou? Geração ferida fere pessoas. Geração curada cura pessoas. Você permanece em qual dessas gerações? Você é aquela geração que está lá para curar, que está lá para fazer com que a outra pessoa viva algo novo na vida dela? Ou você está lá somente para ferir? Somente para machucar? Somente para fazer com que outras pessoas desistam? Nisto conhecemos que permanecemos nele. Permanecemos nele. Eu preciso permanecer nele. Não é no mover. Não é no evento, é nele, diariamente, dia após dia. Eu preciso permanecer nele, me entregar a ele, querer buscar mais dele. Eu costumo sempre dizer que se você parar para olhar para mim, você vai ver muita falha, você vai ver muito erro. Mas se você parar para olhar a presença dele, você vai ver coisas diferentes. Porque eu preciso buscar a ele, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo. Eu preciso querer mais dele na minha vida, sabe? A permanência, ela não é algo que ganhamos, ela é algo que construímos. Não espere ganhar permanência, você não vai ganhar. Você irá construir. Adria, como é que eu vou construir uma permanência na presença de Deus? Como é que eu vou construir uma intimidade com o Pai? Primeiro passo: ser dedicado e esforçado. Eu preciso me dedicar a buscar mais dele.
quando você está estudando, você precisa se dedicar para ser aprovado, para passar de ano. Amém? Você precisa estudar, e estudar, e estudar mais um pouco, para conseguir ser aprovado nas provas. Eu preciso me dedicar em buscar mais da presença dEle através da palavra. Porque quando eu busco a Deus, na palavra dEle, eu vou conhecer cada vez mais dEle. Ele vai se revelar cada vez mais para mim. Eu tenho vivido algo maravilhoso assim em relação à palavra. No ano passado, eu comecei um propósito de ler a Bíblia toda em um ano. E até eu me surpreendi comigo mesmo, porque eu consegui fazer isso. Tinha dias que eu não queria. Deus sabe. Algumas noites eu chegava para Ele: Deus, me perdoa, mas eu não consigo. E Ele ia lá: vai lá, continua, se mantém firme. E aí eu ia, buscava. E esse ano eu comecei de novo, só que, sabe, é algo tão maluco que acontece, porque não é a mesma coisa. Você até já leu, mas você não vive da mesma forma. Você não recebe da mesma forma. A palavra de Deus, ela verdadeiramente vai se renovando a cada dia. E por isso que nós falamos que a porção que você recebeu ontem, ei, há uma porção nova para você receber hoje. Há um mover novo para você viver hoje. Mas para isso você precisa se dedicar. É um passo de cada vez. Sabe o que vai acontecer se você tentar ultrapassar? Você vai desistir no meio do caminho. Porque você vai se cansar. Eu preciso caminhar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Para poder viver o novo de Deus na minha vida. Para poder ir mais profundo. Eu preciso aprender a caminhar. Eu preciso aprender verdadeiramente a querer, porque se eu não querer, se eu não chegar na presença de Deus e dizer: Deus, eu quero mais, me ajuda a viver mais, Deus, eu preciso mergulhar mais, eu não vou viver, porque eu preciso buscar, eu preciso pedir, eu preciso bater, até que Ele abra e derrama da glória dEle sobre a minha vida, derrame da presença dEle sobre mim. Nós precisamos fazer isso. Amém? Segundo, ter coragem. Diga comigo: eu preciso ter coragem. Olha para a pessoa aí do seu lado e pergunta: você tem coragem? Olha para o outro lado aí que teve gente que ficou sem e pergunta: você tem coragem? E aí, agora eu vou perguntar para você: você tem coragem de se entregar? Sabe o que é muito louco quando a gente se entrega? Cara, Deus, Ele quebra tudo e mais um pouco. Deus, Ele desfaz tudo para que eu receba mais dEle. Deus, Ele muda tudo se for necessário para que eu viva mais intensamente. Só que eu preciso ter coragem. Coragem de continuar. Coragem verdadeiramente para mergulhar. Porque muitas vezes nós mergulhamos um pouco, sentimos o peso da glória e nós já saímos ali: ai, Senhor, eu não aguento mais. Não dá mais, Senhor, eu não consigo. Eu não vou aguentar, porque você deixou de ter coragem de mergulhar mais, de ir mais profundo, de se entregar mais. Nós precisamos ser corajosos para experimentar o sobrenatural da presença dEle. Nós precisamos sim ser corajosos para renunciar aquilo que agrada ao meu eu, aquilo que satisfaz a minha vontade, para que eu busque aquilo que satisfaz a vontade do Pai. Eu preciso ter coragem para entregar tudo de mim. Tudo. Tudo que há em mim eu preciso entregar a Ele, para que Ele coloque tudo dele em mim.
Porque muitas vezes eu quero chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu vou tirar isso aqui. E aí o Senhor pode colocar um pouquinho daquilo que o Senhor quiser colocar em mim. Mas não tira isso aqui não. Porque nós não temos coragem de renunciar àquilo que me dá prazer. O que tem te dado mais prazer, jovens? O que é que tem te dado prazer de verdade? Será que o seu prazer está na presença do Pai? Ou será que o seu prazer está nas coisas seculares? Não seja uma geração que vive de superficialidade. Porque você não vai viver novas coisas. Você não vai ter uma nova unção. Você não vai sentir uma nova presença. Você não vai mergulhar em novas águas. Nós precisamos, sim, entender que é necessário eu me levantar. Eu me levantar para viver o novo. Eu me levantar para me entregar novamente. Nem todos os dias vão ser fáceis. Vai ter dia que você não vai querer fazer. Vai ter dia que você vai estar assim, sem coragem. Vai ter dias que você vai estar com uma dor tão grande que você vai dizer: Senhor, eu não consigo. Senhor, não dá. Mas e aí? É você que vai decidir. O que você vai fazer? Você quer permanecer? Ou você quer desistir? Você quer mergulhar? Ou você quer retroceder? Você quer se entregar? Ou você quer fugir? Ei, não corra de Deus, corra para Deus. Pare de correr dele, corra para Ele. Comece a correr para os braços dele, comece a correr para a presença dele. Comece a correr para as profundezas que Ele quer que você vá. Sabe algo que Deus ministrou muito na minha vida durante esses 5 dias? Que eu vou conhecer mais dele quando eu verdadeiramente for mais profundo. Existem coisas que Deus ele só quer revelar para você na profundidade. Imagina um tesouro. Um tesouro escondido. Todos que estão aqui vão saber onde esse tesouro está? Sim ou não? Não, o tesouro está escondido, você não vai saber. E o que vai ser necessário acontecer para você encontrar esse tesouro? Procurar. Da mesma forma, é a presença de Deus. Existe uma parábola que fala a respeito disso. O reino de Deus é comparado a um tesouro escondido. E quando o homem ele encontra esse tesouro, ele compra aquele campo. Porque ele sabe que ali está algo que é mais precioso para ele. Você sabe o que é precioso para você? Nós já estamos finalizando. Um outro ponto que eu quero deixar para você viver o novo de Deus, para você ser permanente, é ter intimidade. Nós precisamos ter intimidade com o Abba. Obrigada. Nós precisamos ser íntimos do Pai. Nós precisamos, sim, querer nos entregar
cada vez mais. Eu falei muito a respeito disso, né? A respeito de ser íntimos do Abba. Você só é íntimo de alguém que você conhece. Você conhece o seu pai? Você também só vai permanecer se você conhecer a ele. Você conhece o seu pai? Como que está a sua relação com o seu pai? Nós passamos por um retiro que foi tratado muito isso. E aí? Mudou o seu relacionamento com ele? Sim ou não? Viu como caiu? Quantos estavam no retiro? Não sejam inconstantes na intimidade com seu pai. A intimidade faz com que eu ouça a voz do meu pai. Quando eu escuto a voz do meu pai, eu sei aquilo que ele pensa ao meu respeito. Quando eu escuto a voz do meu pai, eu sei em qual direção eu devo andar. Quando eu tenho intimidade com o meu pai, não precisa da igreja toda estar sendo incendiada, porque eu estou sendo incendiada. Não precisa alguém estar aqui do lado gritando glória a Deus, aleluia, para me poder gritar também. Sabe, é você e ele. É a sua relação com ele que faz a diferença. Não olhe para a intimidade que a pessoa do seu lado tem. Viva a sua intimidade com ele. Permaneça íntimo do Pai. Permaneça na presença do Pai. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Para finalizar, ele tem permanecido em você? Você tem permanecido nele? Reflita um pouquinho a respeito disso. Você tem alimentado o Espírito dele que habita em você? Permanência para viver o novo. Eu só vou viver se eu permanecer. Eu só vou sentir se eu buscar. Eu só vou receber se eu entregar. As portas só vão se abrir se eu bater. Fique de pé no seu lugar.